Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Emerson Neri, eu sou dublador, eu tenho um canal chamado Dublatrônica onde eu faço reviews sobre dublagens, né? Uma, duas, três ou até mais dublagens por semana eu faço lá no Instagram um videozinho curto de 1 minuto comentando sobre alguma produção que eu assisti na semana. E dessa vez, nós temos aqui ele, Rafael Rossato, pra mim um dos grandes dubladores da atualidade. Foi difícil pra caramba conseguir essa entrevista remota com ele, porque eu sou de Curitiba, ele mora lá no Rio de Janeiro, e enfim, ele grava em São Paulo também, então ele vive correndo pra lá e pra cá, ele vive fazendo muita coisa. Enfim, ele vai te contar essa história toda aí, tudo que ele já fez, tudo que ele faz, pra conseguir chegar onde ele chegou. Então apertem os cintos que lá vamos nós para os confins da galáxia. Yeah. Ah, e só uma coisa, se você gosta do conteúdo também em podcast, versão áudio, esse conteúdo aqui está indo, se é que já não está lá, na plataforma da Dublatrônica, tanto no Spotify, quanto no Google, tanto no iTunes, enfim, você acha a Dublatrônica em todos esses canais de podcast, e se você gosta desse tipo de conteúdo, lá vai estar esse conteúdo um pouquinho diferente, porque como é só áudio, eu coloco um pouquinho mais de coisa, tá? Então, confere aqui e depois confere lá. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos para os confins do universo conversar com ninguém mais, ninguém menos que ele, o Senhor das Estrelas, a versão brasileira de Peter Quill e tantos outros. É ele, Rafael Rossato. Até que enfim, né, a gente conseguiu. É verdade, cara. Uma semana tentando. Caralho, aí você faz muita coisa, você domina o mundo mesmo, o universo, né, cara, não só o mundo. Estamos tentando, né, cara, os Guardiões da Galáxia aí, estamos vendo se a gente consegue dominar a galáxia toda. Como é que começa a tua carreira, assim, a tua vida artística? Onde começa tudo, Rafael, pra você, antes de chegar na dublagem? Cara, começou quando eu nasci mesmo, assim, porque eu sou de família circense. Uhum. Eu nasci no circo, não dentro do circo, lógico, mas eu nasci quando o circo estava passando por uma cidade, fui para a maternidade, nasci, quando fui liberado da maternidade já fui viajar com o circo. Uhum. E fiquei nessa, tipo, quase que até meus 20 anos, direto, assim, eu só parei 5 anos, que foi a época que eu morei em Minas. Fora isso, tipo, 15 anos no circo direto, né, aprendendo de tudo, assim, da parte artística. Uhum. Então, acho que foi o grande ponto, assim, da minha vida em relação à arte, né, que eu aprendi a fazer de tudo, e acho que a dublagem veio a partir daí também, né, porque eu fazia locução, eu aprendi a colocar a voz, né, a impostar, e aí fiz teatro durante um tempo também, quando era mais novo, e aí quando a gente largou o circo, e banda também, né, eu tive banda dos meus 11 até os meus 18 anos, e aí quando a gente parou com o circo, 2 vezes em uma casa de festas que eu trabalhava, vieram perguntar se eu era dublador, porque acharam que tinham ouvido minha voz em algum lugar. Uhum. E eu nem conhecia dublagem, de verdade. Eu sempre gostei de ver filme dublado, mas eu sabe quando você não enxerga o que tem ali por trás, que você nem pensa? Uhum. Então foi isso. Aí perguntaram se eu era dublador. Na mesma semana eu descobri um curso de dublagem no Rio, e fui fazer. Gostei, me apaixonei e deu certo, estamos aí. Pô, que massa. Mas do circo pro teatro, como é que foi esse pulo que você fez? Então, porque no próprio circo eu já fazia teatro, né? O circo da minha família, ele era um circo-teatro. Uhum. Então, tinham todas as esquetes, né, normais de praxe, com o palhaço, que era meu pai, e eu também fazia palhaço quando era criança, mas tinham comédias na segunda parte dos espetáculos do circo do meu pai. Uhum. Onde o palhaço principal, que era ele, sempre era, tipo, o protagonista, mas a gente sempre estava fazendo e tal. Então, desde criança eu já me interessei por isso. E a minha primeira peça, de verdade, eu fiz com 7 anos de idade, no antigo Teatro Barra Shopping aqui do Rio. Ainda durante o circo, mas aí meu pai descobriu através de algum amigo dele, eu fiz a audição, passei e fiquei 1 ano em cartaz com um espetáculo chamado Confissões Infantis. Aí depois eu fiz o programa do Clube do Seu Boneco na Rede Manchete, em 95, apresentando o programa junto com ele. Eu fazia palhaço, mas eu apresentava junto com ele. Uhum. E aí depois eu fui pro circo e fiquei até o final, até 20 anos direto no circo, e voltei a fazer teatro depois. Que massa. Mas acho que eu vi essa cena que você estava no programa Seu Boneco. Você tem um canal no YouTube, né? Também. Tem. Aliás, está atrasado, tem 2 semanas que eu não posto mais. Mas tem bastante coisa lá já, né? Eu lancei tem pouco tempo, né? Tava lançando um vídeo toda terça. A ideia é lançar um vídeo toda terça, mas essas 2 semanas foram muito corridas, eu não consegui parar pra gravar. Conteúdo eu já tenho, já tô com tudo prontinho, só não consegui parar pra gravar de fato. Mas até hoje você ainda faz teatro ou você meio que... Como é que funciona o teatro na tua vida? Não, faço sim. Agora eu tô parado, né? A última peça que eu fiz foi o Godspell, que é uma adaptação de um musical da Broadway,
A gente fez em 2015 aqui no Rio e voltou agora esse ano, a gente fez mais 2 temporadas. Mas eu sempre venho, né? Fazendo uma coisa ou outra, eu nunca paro com teatro de vez, não. Eu faço mais teatro musical, né? Porque eu canto, então geralmente eu faço mais musical mesmo. Aí por enquanto eu tô dando uma descansada, porque como eu vim num batidão, eu terminei um espetáculo chamado 60 Década de Arromba, que eu fiquei 1 ano e pouco em cartaz. Aí depois entrei com O Homem no Espelho, que é sobre a história, a obra do Michael Jackson. Aí fiz o Gospel, então assim, foram quase 2 anos direto em cartaz, sabe, de quinta a domingo. O 60 Década de Arromba é um musical sobre toda a década de 60, né, toda a história da década de 60 no mundo, e com a Wanderleia da Jovem Guarda. Ela é a estrela do espetáculo e tal. Ficamos 1 ano e pouco em cartaz, quer dizer, eu fiquei 1 ano e pouco, saí, depois o espetáculo continuou ainda mais um tempo. O Gospel é sensacional, cara, acho que é o espetáculo mais fantástico que eu já fiz. Eu fazia Jesus no Gospel, a cara de Jesus. E ele é um espetáculo engraçado, ele é todo voltado pra comédia. São 2 atos, no primeiro ato ele é mais engraçado mesmo, a gente conta as coisas da Bíblia de forma diferente, a gente faz as parábolas com coisas do nosso cotidiano para ficar mais entendível, e aí o segundo ato já são as partes mais fortes, né, todos o sofrimento de Jesus e tal, então assim, é bem legal esse espetáculo, cara, as músicas são lindas também, é incrível. É uma companhia só que você participa ou são várias companhias de teatro? Não, são várias. Na verdade, não são companhias exatamente, né? A gente trabalha para produtoras. Então, o Gospel foi uma finalização de curso que a gente fez, mas uma galera que já estava ativa no teatro musical, mas foi um curso que a gente resolveu fazer, e aí fizemos essa montagem para ficar 2 semanas em cartaz e acabamos ficando 6 meses. Eles compraram os direitos da peça e tal, mas geralmente, tipo, a produtora lança lá, tipo, a audição, vai ter audição para tal espetáculo, a galera manda material, e aí se forma um grupo para fazer aquele espetáculo, depois cada um vai para um lado. Você acaba conhecendo a galera no espetáculo mesmo, então? Sim, acontece que muita gente já se conhece, né? A galera toda praticamente já se conhece de vários trabalhos e tal, mas geralmente tem uma galerinha nova que a gente conhece lá na hora. É legal, é bem legal. Como é que a música entrou na tua vida? A minha primeira recordação, assim, quer dizer, quando eu era criança, eu tinha um tecladinho e eu ficava tirando as músicas ali, mas tipo, tirando a melodia das músicas, sabe? Eu não fazia os acordes e tal. E aí eu lembro que eu ia para as lojinhas de criança, de loja de brinquedo, pegava aqueles tecladinhos de brinquedo, ficava tocando, e juntava um monte de gente em volta, falando, que bonitinho ele tocando e tal. Essa é a minha primeira lembrança, assim, de como eu comecei a tocar. Mas a primeira vez que eu cantei de verdade foi na minha formatura da 4ª série. A minha professora, lembra, a dona Rosângela, ela quis fazer uma coisa lá com uma música do Sandy Júnior, chamada Vamos Construir, que inclusive tem a participação do Chitão Chororó e tal. E aí eu assumi o posto da Sandy, dei a música lá com a galera da turma fazendo o coral, e foi minha primeira vez cantando, assim, de verdade. E aí os meninos do colégio um pouco mais velhos queriam montar uma banda, me viram cantando e falaram, pô, vamos chamar esse moleque aí pra cantar, ele canta bem. E foi assim que eu comecei com a minha primeira banda. A gente formou e ficamos 8 anos com ela. Nossa. E esse pulo da banda pra fazer musical foi natural depois disso? Cara, foi acontecendo, assim, tipo, essa primeira banda terminou e eu continuei no circo ainda, que aí meu pai tinha voltado com o circo. E eu fiz ainda carreira solo de barzinho durante um tempo. Aí depois eu montei ainda a minha segunda banda, que eu tenho até hoje. O teatro apareceu, assim, de novo. Eu não lembro direito como é que foi, mas alguém me indicou uma audição de um espetáculo do Peter Pan. Isso quando eu tinha 20 anos, 21. E aí eu fui fazer o teste, passei, peguei o papel do Peter Pan e foi ali que eu voltei a fazer teatro musical. Muito natural, assim, essa mescla de coisas. A dublagem, onde é que ela entra aí nessa história? Então, a dublagem veio... O Peter Pan foi quando eu tava com 21 anos, mais ou menos. Eu acho que foi lá no curso de dublagem, eu tava começando já a fazer curso de dublagem, foi isso. É que lá no curso tinham na parede lá o papel da audição, e eu fui fazer a audição pro espetáculo, passei e tal, mas estava fazendo o curso de dublagem paralelo. Eu fiz 6 meses de curso de dublagem só, a partir dali, minha professora foi a Mabel César, eu estudei com ela e com o Cláudio Galvão. Quando eu terminei o curso, o Cláudio me levou para conhecer a Delarte, só para conhecer, sem nenhuma pretensão no dia, ele ia me apresentar. E aí no dia eu dei a grande sorte do Garcia Júnior tá lá. Ele tava, acho que supervisionando a dublagem de Lost, porque o Cláudio Galvão dublava o Hurley do Lost. Aí o Cláudio me apresentou para ele, falou, meu aluno, pô, tá mandando bem, ele canta também, se precisar. Aí o Garcia me pediu algum material de canto.
Pô, você tem alguma coisa gravada? Me manda, porque na Disney, ele coordenava a Disney Brasil, né? E aí ele falou, se tiver alguma coisa, me manda, que a gente tá sempre pegando gente nova pra cantar, estamos precisando sempre de gente nova. E aí eu mandei umas coisas que eu tinha, ele me chamou pra fazer o teste pra cantar no Enrolados, eu fiz, passei, e aí ele falou, pô, você passou, quer fazer o teste pra dublar o personagem? Porque a gente mantém a mesma voz e tal. Aí eu falei, cara, quero, vambora. Aí fiz o teste, passei também. E aí, pouco antes de começar as gravações do filme, ele me ligou e falou, aconteceu isso, isso e isso, o marketing da Disney vai colocar o Luciano Huck, eu tentei ainda de todo jeito manter você, mas não deu. Uhum. Mas é isso, cara, você ficou com as canções e tal, vamos gravar e tal, e foi meu começo. Uhum. Mas você ficou muito de cara, assim, com essa substituição em cima da hora, ou... Fiquei, cara, porque, pô, ia ser meu primeiro trabalho de dublagem, eu já ia pegar um puta protagonista da Disney. Nossa, imagine. Eu não sabia que as coisas funcionavam assim, né? Uhum. Então fiquei bem chateado, assim, na época. Não vou dizer que eu chorei porque eu não lembro, mas posso ter chorado, não sei. Mas pelo menos eu gravei as canções, né? Que foi minha porta de entrada, assim, na dublagem. Porque aí o Garcia, como gostou do meu trabalho, ele me indicou para algumas pessoas. Eu já comecei a trabalhar com outras pessoas por causa dele. E aí meu nome foi correndo, né? Essa história do Luciano Huck eu acho que me fez muito bem também. Sim, não, coisa que... Eu acho que, assim, talvez você não fosse tão conhecido, né? Inicialmente, né, no começo da carreira, porque... Enrolados ficou conhecido porque tinha o Luciano Huck lá que não era um ator, né? Não era alguém que já trabalhava com isso. E as pessoas queriam assistir pra ver o Luciano Huck narrar, dublar ali, mas eles acabavam ouvindo você cantando daí. Exatamente. E assim, como eu tava começando, por mais que o Garcia Júnior tivesse gostado do meu trabalho e tal, eu ainda tava muito cru para fazer um protagonista, assim, em comparado ao que eu sou hoje. Então, assim, eu acho que a cobrança em cima de mim, por ser dublador, mesmo começando, acho que seria muito maior. Então, sim, eu acho que o Luciano ter dublado, tipo, fez a galera meio que prestar mais atenção em mim. Com certeza. E agora eu dublo o Flynn de verdade, né? Agora eu tô dublando na série Sim. animada, consegui ficar com ele, e aquela teoria do que é dono, o bicho não come, se comprova. E depois disso, depois desse trabalho que você fez cantando, qual foi o primeiro trabalho que você conseguiu fazer de dublagem mesmo sem precisar cantar? Logo depois de Enrolados, eu comecei a fazer uma série com Manolo Rey, chamada No Ritmo de Chicago, do Disney Channel. Foi o meu primeiro personagem mesmo, da vida. Depois, na mesma época, assim, eu comecei a fazer uma série com a Andrea Morucci, e ela me colocou fazendo protagonista já também. Foi uma série chamada Better With You, que nunca foi ao ar. Eu acho que o SBT comprou, mas nunca foi uma temporada só. Eu lembro que era eu fazendo o protagonista e a outra protagonista, que era a minha namorada, acho que era a Angélica Borges, que estava fazendo, se eu não me engano. Inclusive é um ator que eu tinha dublado só nisso, até então. Uhum. E agora, cerca de 2 anos, ele começou a aparecer em um monte de coisa, eu acabei dublando ele já umas 4, 5 vezes. Fiz ele agora no filme do... Como é que é o nome do filme? O cara que faz o Mr. Bean, o novo filme dele. Sim, não vou lembrar também. Mas dublei ele. Ele faz o vilão desse filme dele aí agora. Eu gosto muito de dublar ele. Ele é interessante de dublar. E nesse comecinho, quando você começou a fazer dublagem, você se recorda assim de momentos que você de ter ficado às vezes nervoso, de ter ficado sei lá, de achar que perdeu algum papel fazendo teste por nervosismo, essas coisas? Eu ficava nervoso, lógico, mas eu nunca caí nessa noia, não. Não sei, cara, pode dizer que eu fui muito sortudo, mas a maioria dos testes que eu fiz no início da carreira, sim, eu peguei, sabe? Pô, que legal. Então claro que eu perdi. Muito também. Mas nunca caí nessa noia, não. Acho que, sei lá. Acho que se o diretor te chamou pra fazer o teste, ele chama sempre... Geralmente são 3 dubladores, né? É porque ele sabe que os 3 podem dar conta do recado ali, mas aí vai do que o cliente acha, né? Às vezes não é porque um é melhor do que o outro, geralmente não é isso, é porque é a voz que mais se encaixa mesmo, né? A mais combina na visão do cliente. Sim. Sei lá, eu nunca fiquei preocupado com isso, não. E teve algum teste que você fez, que você não passou, que você ficou se sentindo, putz, queria ganhar muito esse papel e não consegui? Tem um que eu me lembro que foi recente até, que foi o do Touro Ferdinando. Puxa vida. Eu fiz o teste pro Touro. Na verdade, assim, eu fiz o trailer já, mas o trailer já valia como um teste. Foi com o Garcia Júnior, que ele ia dirigir esse filme. E aí, eu não sei se ele dirigiu, na verdade, mas enfim, ele que estava coordenando isso no início. E aí eu fiz o teste com ele, já gravando o trailer, fiz o trailer. Depois eu fiz um outro trailer.
Aí fiz um terceiro trailer com o Manolo dirigindo. Então na minha cabeça, tipo, é meu, né? Aham. Já fiz o terceiro trailer, porra, vão me trocar agora e tal. E aí escolheram o Duda Ribeiro, acho que foi o Duda Ribeiro que fez. Fiquei um pouquinho chateado, porque tipo, já tinha até ganhado uma pelúcia do Dr. Ferdinando. Mas tranquilo, acontece, né, cara? Não tem. Hoje você dubla bastante o Chris Pratt, né? Ou talvez você dubla tudo do Chris Pratt hoje ou não? Cara, o que aparece aqui no Rio, pelo menos, né? Porque como os mercados Rio e São Paulo não são, como é que eu vou dizer, não se comunicam muito e não tem necessariamente que respeitar nada entre lá e Aham. cá. Então, se for alguma coisa dele pra São Paulo, eu vou dublar se a pessoa souber que eu dublo e quiser me chamar. Ela não tem essa obrigação. Mas aqui no Rio, se vier, provavelmente sou eu que vou dublar em todas as coisas que ele aparecer. Eu dublei ele até agora, acho que nos 7 ou 8 filmes. Como é que começou? Como é que foi a primeira vez que você fez teste pra ele? Fui no Guardiões. Em Guardiões mesmo. Foi no Guardiões. Antes disso, acho que uns 4 ou 5 dubladores aqui do Rio já tinham dublado ele. Acho que foi o Peterson, foi o Sérgio Cantu, acho que o Manolo já tinha dublado, Marcos Souza, talvez, não lembro agora. Mas enfim, tipo, geralmente vozes um pouco mais jovens. Uhum. Ele imprimia um outro perfil, né? O Chris Pratt, ele era gordinho, ele ainda é da comédia, mas pelo fato dele ser gordinho e fazer muita comédia, acho que uma voz mais leve combinava com ele. Aí ele apareceu pro Guardiões da Galáxia já todo marombadinho, forte, galã. E aí o Sérgio Cantu, que já tinha dublado ele também, me chamou pra fazer o teste, falou, pô, acho que combina com você, tem tudo pra dar certo. É isso aí, ó. É da Marvel, uma história tal, 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 tal. Eu não conhecia os Guardiões. Como muita gente, né? Esse teste eu fiz e achei que não ia levar. Não sei por quê. Não porque eu achei que fiz mal o teste, mas não sei. Na hora eu achei que eu não ia levar e acabei pegando. E geralmente é assim. O teste que você acha que você não vai pegar, você pega. E aquele que você quer muito pegar, às vezes você não pega. E foi isso. Foi o primeiro filme dublando ele. E, tipo, eu acho que combina, sabe? Eu gosto de dublar ele. Acho que a gente tem um match legal. Porque eu me vejo muito nele também, não sei, na personalidade dele, como ele é no dia a dia também. Enfim, sei lá, acho que combina, sabe? Então eu gosto muito de dublar o Chris. E depois nas franquias do Jurassic Park, você também dublou ele nos 2 filmes depois ou não? Dublei no Jurassic World 1, no 2. Dublei ele em Passageiros, fiz 7 Homens e um Destino. O que mais que eu dublei com ele? Tem mais um, peraí, Guardiões 1, 2, Jurassic 1, 2, Passageiros e 7 Homens. Não, foram esses mesmo. Sim. E 7 Homens e um Destino, foram 7. E o Vingadores também, né? Ah, e o Vingadores, 8, é isso aí. É o 8º. E você falou a questão dos estúdios ali de São Paulo e Rio de Janeiro, porque você mora no Rio de Janeiro. Moro no Rio. Mas às vezes você tá indo pra São Paulo direto também, que eu vejo assim os stories lá, você tá sempre de carro indo pra São Paulo, no trânsito de São Paulo lá. E como é que funciona essa conversa dos estúdios de São Paulo com você? Tipo, eles vão atrás de você por alguma necessidade específica, tipo um ator específico, ou às vezes trabalhos diversos aparecem? Então, geralmente é isso, né? Por exemplo, tem vários amigos dubladores aqui do Rio que têm ido para São Paulo agora dublar porque tem aparecido atores lá e eles estão chamando. Uhum. Mas quando eu comecei para São Paulo, foi porque eu estava em cartaz lá, com o espetáculo 60 que eu falei, com a Vanderleia. Eu estava de quinta a domingo lá em São Paulo. Uhum. Então, assim, dublava segunda, terça e quarta no Rio, quinta e sexta eu estava lá o dia inteiro à toa. Falei, pô, vou dar uma corrida nos estúdios aqui também, né? Se o pessoal quiser me chamar, pô, não perco esses 2 dias de trabalho. Em vez de trabalhar no Rio, eu trabalho aqui. E aí um amigo meu me apresentou lá na Vox Mundi, que é um dos estúdios de dublagem de São Paulo, e, tipo, eles gostam muito de trabalhar com carioca lá também. Eles gostam de fazer essa mistura, na verdade. Então, tipo, gostaram de mim lá e começaram a me escalar, começaram a me dar bastante trabalho. Eu comecei a correr outros estúdios, comecei a trabalhar também, e já se vão quase 2 anos que eu tô fazendo isso, de ir toda semana pra lá. Aí depende da quantidade de trabalho que eu tenho pra eu ver quantos dias eu fico. Geralmente eu fico só quinta e sexta ou sexta. Se tiver trabalho pros 2 dias, eu fico os 2 dias. Eu trabalho segunda, terça e quarta no Rio. Se tiver pouca coisa, eu fico só sexta, mas tipo, eu tenho fixos lá, eu não posso deixar de ir. Uhum. Já assumi esse compromisso. Então toda semana eu tô em São Paulo também. Você corre atrás primeiro dos estúdios pra daí você ser chamado, ou às vezes acontece no estúdio te chamar, mesmo você às vezes nem conhecer o estúdio? Acontece também, né? Porque por mais que... É como se fosse um início de carreira de novo, né? Por mais que algumas pessoas, que a maioria das pessoas já conheçam o trabalho e tal, porque tem muita gente que não me conhece, como eu também não conheço muitos dubladores de São Paulo também, porque eu não vivo lá, né?
Mas é como se fosse um início de carreira. Você começa a trabalhar em um estúdio, dois, e aí teu nome corre, aí o diretor lá do outro estúdio fica sabendo de você e te chama. Acontece direto isso lá também. Às vezes, uma chamada de algum estúdio que eu nunca fui, ou que eu não conheço ninguém lá. Tem acontecido. E você acha que tem diferença gravar em São Paulo e gravar no Rio? Ou você não vê muita diferença? O que eu vejo assim em São Paulo é que, como paulista em geral, acho que eles são muito organizados e como é que eu vou dizer? Eles vivem pro trabalho, né? Uhum. São muito focados, então eu acho que há uma organização um pouco maior em São Paulo. Tanto que às vezes eu marco dublagem lá com 2 semanas de antecedência, sabe? E aqui no Rio é tudo um pouco mais em cima da hora e tal. Eu não sei também qual é a relação dos estúdios aqui tem com os clientes e tal. Mas o que eu sinto é isso, é que São Paulo é um pouquinho mais organizado, mas no trabalho em si, não tem diferença não. Você chegou a fazer já alguma coisa, trabalho de TV, assim, de vídeo? Você também parte pra essa área, assim, de atuação para vídeo ou não? Cara, não fiz nada relevante assim não. Eu fiz um pontinho, a participação num filme, um filme do Pedro Vasconcelos, ele que dirigiu, foi com o Danton Mello. Tem uns 4 anos esse filme, mas assim, foi uma participação boba que eu só apareci no final. Fiz umas pontinhas na turma do Didi também, porque meu pai trabalhou muitos anos com os Trapalhões, meu pai era dublê do Dedé, Olha só. e meu tio dublê do Didi. Então, meu Caramba. tio foi dublê durante, sei lá, até agora há pouco, e meu pai, acho que foi durante uns 35 anos dublê do Dedé. E aí meu pai tava sempre trabalhando com eles, fazendo algumas coisas, então eu sempre pintava uma coisinha ou outra pra eu fazer no programa. Mas nada muito relevante pra mostrar. E o programa que eu fiz com o Seu Boneco quando era mais novo, né? As únicas coisas que eu fiz na televisão. Mas tenho muita vontade de tentar fazer uma novela, assim. Eu tento, né? Já mandei meu material, já gravei os vídeos que a gente tem que fazer de apresentação nas emissoras, mas até hoje não rolou nada, não. Vamos ver o que acontece. Daqui a pouco aparece, hein? Tomara. Eu tenho muita vontade de passar por essa experiência de fazer uma novela, de ver como é que é. Com Cinema relação- também. Cinema, mas fazer de verdade, né? Aham. Cinemas que eu tenho mais vontade ainda. Com relação a processo, quando você entra no estúdio lá no aquário lá para gravar algum personagem, como é que você entende esse processo de dublagem? Assim, você consegue sentir aquele momento todo, ou às vezes você grava um monte de coisa, sai do aquário e já nem lembra o que gravou, assim? Como é que para você é esse momento de gravar a tua voz assim num personagem que você tem que entender ele rapidinho e já tem que logo em seguida mandar a tua voz em cima? Como você disse, é tudo muito rápido, né? A gente não tem muito tempo como o ator do filme tem de criar o personagem, a gente tem que ir desenvolvendo junto com ele ao longo do filme, né? Pode ver que em muitos casos a gente começa a dublar o filme, não vou dizer que é ruim, mas que é um trabalho ruim, mas a gente começa meio cru ainda, porque a gente sabe mais ou menos o que acontece ali, porque o diretor passa pra gente, mas a gente ainda não tem aquilo, né? A gente não pegou ainda o ator. A gente só vai pegar mesmo ali, sei lá, a partir de 30 minutos de filme, talvez. Que aí você entende realmente como é a interpretação daquele ator, porque a gente não tem esse tempo de assistir, né, de ver o que o cara fez. Então acho que a gente vai se desenvolvendo muito com ele ao longo do filme. E saindo dali, cara, vai embora. Tudo vai embora, não fica nada. A não ser que seja um trabalho assim muito marcante, que você fica pensando depois, mas tipo, você fica pensando em querer assistir. Você fala, cara, pô, quero que saia logo pra assistir isso, que foi muito foda aquela cena e tal. Mas fora isso, cara, a gente esquece rápido porque logo em seguida já vem outro trabalho totalmente diferente, né? Então a cabeça fica nessa, entra e sai o tempo todo. Tem algum que você lembra com mais carinho, assim, que você lembra com mais de ter vivenciado, assim, esse momento ou não? Tem um vilão que eu dublei, cara, que eu, tipo, foi um dos trabalhos mais maneiros que eu fiz, assim, na minha opinião. Que foi o Lucas Changreta da série Peaky Blinders. Ele entrou na 4ª temporada. Foi um trabalho difícil, cara, porque o ator é muito bom, assim, é o Adrian Brody, acho que é esse o nome dele. Ele é muito bom, cara, esse cara. E ele fez um mafioso italiano, a voz lá no pé, sabe? E eu tenho grave, mas não é minha região total de conforto, né? Então foi um trabalho bem mais complicado de fazer, a gente foi devagarinho, as bocas dele difíceis de pegar, mas foi um trabalho que quando eu terminei de gravar, eu falei, caraca, quero assistir essa série ontem. E aí saiu, assisti e foi realmente o que eu esperava, ficou um trabalho muito legal. Fica a dica aí pra você assistir quando você puder. Vou conferir sim, pode deixar. Como é que você entende a tua evolução como dublador, assim? Você percebeu essa sua evolução, assim, com o tempo?
Cara, acho que a gente não vai percebendo, né? A gente só percebe mesmo quando a gente pega um trabalho lá de trás pra assistir. Recentemente eu fui ver um trechinho de Piratas do Caribe 4, que foi o primeiro longa que eu gravei dublando mesmo. E, velho, é muito ruim. É ruim com força. Porque é o Sam Claflin, o ator que eu dublei no Como Era Antes de Você, por exemplo. Então, cara, você pega eu dublando ele no Como Era Antes de Você e pega eu fazendo Piratas do Caribe 4, é outra pessoa, totalmente. Então acho que você só vai percebendo quando você vai vendo as coisas que passaram, assim. Que de vez em quando me marcam, que eu dublei também, foi The Vampire Diaries, que eu fiz um personagem lá na segunda temporada, que apareceu em pouquíssimos episódios, mas foi na mesma época também, então tá ruim igual. Bem divulgo. Que ano que era isso? Foi 2011, talvez, acho que foi 2011. Assim, aquele filme, A Culpa das Estrelas, você dublou também, né? A Culpa das Dublei, Estrelas? Isso. Esse já que tá bom já, ou não? Não, esse eu gosto. Esse você gosta? Esse eu gosto. Já. Claro que de lá pra cá já evolui muito, mas tá legal, eu gosto do que eu fiz nesse filme. Mas também eu sou muito crítico de mim mesmo, né? Uhum. É claro que a gente vê os trabalhos mais antigos, a gente fala, putz, podia ter feito isso melhor e tal, mas retrata a época, né, que você tava, então, tipo, foi o melhor que eu consegui fazer naquele momento, sabe? Então, pra mim tá legal, tá bem bacana. Pra quem tá começando nesse mundo da dublagem aí, Rafa, o que você recomenda, né? O que você acha que como é que a pessoa deve começar, o que ela tem que fazer pra se tornar um bom dublador um dia? O primeiro conselho que eu dou, assim, pra todo mundo que me pergunta esse tipo de coisa sobre a dublagem é procurar um curso de dublagem que tenha já mais próximo de você e pedir pra fazer uma aula experimental. Porque pra ser dublador a gente tem que ser ator, né? A gente tem que ter o registro. Então, às vezes, o cara, tipo, tem maior vontade de ser dublador e aí quando vai fazer uma aula experimental ele percebe que, putz, não é o que eu imaginava. Aí tu imagina, o cara investe num curso de teatro, fica 2, 3 anos lá fazendo curso pra pegar o registro, pra fazer o curso de dublagem depois pra descobrir que não é aquilo que ele quer. Então, tipo, ele perdeu aí muita grana e pelo menos 2 anos da vida dele. Então vai fazer um curso de dublagem primeiro, tipo, uma aula experimental que você faz de graça, e vendo que aquilo ali é o que você quer mesmo, investe no curso de teatro, enfim, na forma que você tenha pra conseguir o teu registro de ator ou atriz. E depois, cara, o caminho normal e o que acontece de fato, porque o que aconteceu comigo foi raro de acontecer, assim, foi aquela coisa de ser apresentado para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, nem sempre isso acontece, então o que você tem que fazer é tentar ligar para os estúdios, ir aos estúdios, se apresentar para os diretores, fazer o curso com um curso legal, com uma pessoa de confiança, que tenha nome no mercado, com uma pessoa que dirija, talvez também, uma pessoa que possa te apresentar depois também, te dar uma referência. Porque isso conta muito também, né? Quando você vai se apresentar para alguém, a primeira coisa que pergunta é com quem que você fez curso. Então, se você fez com uma pessoa que é meio queimada, já não te olham com bons olhos. E é isso, cara, tá tentando tá aparecendo sempre, mas sem ser chato também, porque tem muita gente que perde um pouco da noção, né, do limite, então acaba que não é chamada por conta disso. Mas se você for lá e fazer o seu registro de voz com o diretor e ele gostar de você, você pode ter certeza que você vai ser chamado uma hora, assim que ele precisar de uma voz igual a sua, de uma pessoa nova, você vai estar lá no banco de dados, isso é verdade. Existem essas panelinhas que as pessoas falam, mas eu não vejo como uma coisa negativa também essas panelas, porque são as pessoas que os diretores têm confiança, que eles sabem que vão fazer um bom trabalho e eles têm prazo, enfim. Mas sempre tem gente nova furando essa panelinha, tipo, eu fui um desses. Aqui no Rio, depois de mim, entrou muita gente nova, muita gente boa. Então, a área para todo mundo tem. Se você tiver como é que eu vou dizer? Se você for bom naquilo, for uma pessoa legal, se relacionar bem com as pessoas, acho que você vai ter trabalho em qualquer área que você se dedicar. Enfim, cara, acho que é isso. Tá correndo nos estúdios mesmo, falando com o pessoal, se apresentando e bola pra frente. Sorte. E você, nas suas redes sociais todas, onde é que a galera te acha? Como é que se comunica? Galera, tem o meu Instagram aí, né? Rafael Rossato Dub, me sigam, que é a rede social que eu mais movimento. No Facebook vocês podem me achar também pelo Rafael Rossato Dub, a minha página, e tem o meu canal, que é o Eu Dublei. É só colocar lá Rafael Rossato Eu Dublei, já acha o canal. Eu tô devendo vídeo há 2 semanas, mas eu vou voltar a colocar toda terça-feira lá. E a galera que já me segue, muito obrigado pelo carinho, valeu sempre aí pelos comentários, pelas mensagens, eu fico muito feliz sempre de estar recebendo as mensagens de vocês assistindo alguma coisa minha, eu recebo toda hora alguma coisa assim, né? Alguém manda um vídeo, tá passando o filme que você dublou e tal.
Isso é muito maneiro. Obrigadão. E, bom, esse foi Rafael Rossato, um dos grandes dubladores da atualidade. Rafa, brigadão pelo seu tempo, cara. Pô, você é foda já, velho. Pô, valeu. Bom, obrigado mesmo. Valeu aí pelo espaço. Pô, brigadão, cara, por ter participado aí. Nada, que isso. Tamo junto, cara. Obrigado você. Também pelo teu Instagram aí, cara. Muito maneiro. Eu acompanho sempre, vejo sempre as tuas críticas aí. Bem bacana. Pô, acho que eu só falei bem dos teus filmes, eu acho. Não, sim, senão eu ia pegar no teu pé agora. Mentira. Pô, mas você levanta uma questão muito legal mesmo, que muitas vezes é a questão da mixagem, né, cara, que você fala muito. E realmente, tem muitos filmes que eu vejo que a mixagem deixa um pouco a desejar, sim. Pô, a maioria das mixagens é feita fora do Brasil, né? Cara, a maioria eu não sei, mas muitas são feitas aqui mesmo. Mas eu não sei se é feita... tipo uma pré-mixagem aqui, depois vai lá pra fora, tipo, aí você me pegou, não sei agora. Mas acho que começa sempre por aqui, sim. Um dos filmes que eu acho que eu gostei bastante, talvez acho que por enquanto nesse ano o que eu mais gostei foi Jurassic World, que você dublou. Foi um dos filmes que ficou mais assim, que você fala, meu, parece que foi feito em português a parada, assim, tá muito foda. Pô, cara, valeu mesmo. Esse filme é demais, assim, e até porque eu era muito sou muito fã da franquia, né, então ter a oportunidade agora de estar dando sequência a isso é demais, cara. Massa, Rafa. Beleza, irmão. Cara, valeu mesmo aí pelo carinho, brigadão pelo espaço e parabéns mais uma vez aí pelo teu Instagram e pela iniciativa de estar fazendo essa obrigado, entrevista, galera aí.